Oi, meu nome é Ana. Essa é a nossa primeira aula de história e hoje a gente vai falar sobre Egito e Mesopotâmia. A invenção da escrita pelos sumérios marca o final da pré-história e o início da antiguidade, que é o período que vamos estudar nessa aula. A antiguidade passa pelas civilizações egípcia, mesopotâmica, hebraica, fenícia e persa. Passa também pela Grécia Antiga e pela Roma Antiga, e termina com a queda do Império Romano, no ano 476 da Era Cristã. Quando uma determinada população conseguia produzir mais do que consumia, o que restava podia ser comercializado com outras populações e grupos de pessoas, levando ao início do comércio e do contato entre esses grupos. Grupos que conseguiam acumular riquezas ganhavam poder e importância. Nesse período também surgiu a ideia de propriedade privada. A propriedade privada, ao invés de propriedades coletivas, ou seja, as terras e meios de produção começaram a pertencer a alguém ou a um grupo, ao invés de ser de todos, partilhado por todos. Vamos imaginar que você seja dono de um pedaço de terra. Você precisará defendê-lo de invasores. Para isso, você precisa demonstrar seu poder, e isso era feito através da força militar e do poder econômico. Nesse período surgiu também o Estado, ou seja, o governo, que era responsável pelo controle da sociedade e defesa de suas propriedades. Com todas essas mudanças, houve um aumento da complexidade da sociedade, da cultura, da política e da economia, o que resultou no surgimento das primeiras civilizações. Os primeiros estados surgiram às margens dos grandes rios, que são locais de solo fértil, e por isso desenvolveram-se com base na agricultura. Como os rios tinham períodos de cheia e períodos de seca, a população tinha que aprender técnicas de irrigação para conseguir utilizar as terras com mais qualidade para a agricultura. O domínio dessas técnicas e a importância das cheias dos rios para a economia das comunidades determinavam a estrutura política delas. A complexidade desse sistema resultaria em um estado de servidão que era baseado em um forte governo centralizado, responsável por administrar todo o povo e distribuir os excedentes da agricultura. Ou seja, o governo se fortaleceu muito, pois ele era o proprietário das terras e também responsável pelas obras de irrigação que afetavam a agricultura. O governo era teocrático, ou seja, ocorre a centralização do poder político monárquico, legitimado pela religião. Haviam líderes supremos do povo, como reis e rainhas, por exemplo, que acreditavam estar no poder devido à sua religião. As sociedades eram estratificadas, divididas em camadas, com domínio de uma elite, por exemplo, família real, sacerdotes, militares, etc. E havia também o domínio do trabalho compulsório, que é um trabalho obrigatório, pois havia necessidade de realizar os trabalhos de irrigação que eu expliquei antes. Então era como se a maioria da população fosse serva do governo, trabalhando para manter sua agricultura. Então, os camponeses, apesar de serem livres, eram obrigados a trabalhar para o Estado, e eles eram diferentes dos escravos, que eram geralmente estrangeiros capturados que perdiam sua liberdade e tornavam-se propriedade do Estado. Essas pessoas trabalhavam nas grandes obras da comunidade. Atualmente, o Crescente Fértil é a região que compreende Palestina, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano e Chipre. Essa região, irrigada pelos rios Jordão, Eufrates, Tigre e Nilo, era excelente para a agricultura. Conforme o homem foi deixando de se locomover em busca de alimentos e foi aprendendo a plantar seu próprio alimento, ele começou a melhorar suas técnicas agrícolas e tornou-se sedentário, ou seja, o homem passou a morar em um determinado lugar onde conseguisse produzir sua comida. A quantidade de comida disponível passou a depender do esforço da população em plantar, e não mais da provisão natural do meio ambiente. Agora, a população podia crescer, pois a disponibilidade de alimento dependia apenas de os agricultores plantarem mais ou menos do que o necessário. Também era uma preocupação a defesa das terras, pois uma população não podia deixar que outros povos entrassem nas suas propriedades e roubassem seus produtos. Muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo, a partir da agricultura e da sedentarização. Crescimento da população, crescimento do território, defesa da propriedade privada, possibilidade de comercializar a produção excedente. O surgimento desses núcleos urbanos deu origem às primeiras cidades-estado,
que serviram de base para as primeiras civilizações do Oriente Médio, a Mesopotâmia e o Egito. Vamos falar um pouco sobre o Egito agora. O rio Nilo é o maior rio do mundo em extensão, e a população egípcia se desenvolveu às suas margens. As águas do rio eram utilizadas para beber, pescar, fertilizar as margens, e isso tudo era muito importante, pois a região fica próxima ao deserto do Saara. As cheias do rio, que acontecem de julho a novembro, levavam humus para a terra, tornando-as férteis. A população desenvolveu técnicas para irrigar as terras e canalizar a água do rio em épocas de cheia, de modos a levar água para plantações que estivessem até 20 quilômetros de distância da margem do rio. A economia era baseada na agricultura, trigo, cevada, linho e papiro, e na criação de animais. Com a escrita, tornou-se possível a divulgação de ideias, comunicação e controle de impostos. Mas como o território egípcio tinha quase tudo o que era necessário para sua população, o comércio externo com outras populações não foi muito desenvolvido. O mesmo pode-se dizer sobre o comércio interno, pois os servos, que eram os camponeses, recebiam tudo o que precisavam do Estado e não possuíam nenhum dinheiro ou poder de compra para adquirir o artesanato produzido. Quem comprava arte era a nobreza. Os egípcios acreditavam na existência de vários deuses, cujos corpos eram parte humanos e parte animal, e esses deuses interferiam na vida das pessoas. Portanto, podemos dizer que a religião era politeísta, pois tinha mais de um deus, e antrozoomórfica, com corpos com partes de animais. Eram realizadas festas e oferendas com o objetivo de agradar esses seres superiores, para que ajudassem a população nas guerras, nas colheitas e na vida. Cada cidade possuía um deus protetor e templos religiosos em sua homenagem. O faraó era um deus encarnado, considerado filho do deus Sol, e por isso sua autoridade era máxima. A preocupação com a vida após a morte era uma das características básicas da religião egípcia. As famosas pirâmides são túmulos, onde o faraó e tudo o que lhe pertencia era enterrado. Acreditava-se que ele retornaria do mundo dos mortos e viveria novamente em seu corpo. Portanto, seus pertences e riquezas precisavam ser guardados para sua segunda vida. A sociedade estava dividida em várias camadas, sendo que o faraó era a autoridade máxima, chegando a ser considerado um deus na terra. O faraó era dono de todas as terras e organizava todo o trabalho, além de administrar as construções. Haviam também nobres, sacerdotes, funcionários públicos, servos e escravos. A nobreza era formada pelo faraó e pela sua família. Os sacerdotes eram muito respeitados pelos seus conhecimentos e por serem mediadores entre homens e deuses, além de serem responsáveis pela administração dos templos e escolas. Os funcionários públicos eram porta-voz do faraó, controlavam a polícia e os impostos e fiscalizavam as construções. A população vivia num regime de servidão coletiva, onde todos eram obrigados a trabalhar para sustentar o faraó e a comunidade. Também tinham escravos, que eram estrangeiros capturados em guerras. Nesse slide a gente vê algumas imagens que exemplificam umas curiosidades do Egito. Por exemplo, a arte típica, hieróglifos, mumificação, a ciência, que foi usada no desenvolvimento da matemática para a construção de pirâmides e templos, e no desenvolvimento da medicina, usada para procedimentos de mumificação e proporcionando conhecimentos importantes sobre o funcionamento do corpo humano. Além disso, desenvolveu-se a arquitetura, para a construção de templos, palácios e pirâmides. Agora vamos falar um pouco sobre a Mesopotâmia. A Mesopotâmia abrigou as primeiras sociedades conhecidas e era localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Nessa região viveram vários povos como os sumérios, babilônios, acádios e etc. Esses povos se adaptaram a esse lugar, construindo diques e barragens para se defender das cheias dos rios. Assim como o rio Nilo, há cheias periódicas que fertilizam as terras que o rio alcança. As cidades mesopotâmicas tinham uma importante diferença se compararmos ao Império Egípcio. Elas eram independentes. Cada cidade funcionava como um pequeno estado, por isso chamamos ela de cidades-estado, com governo e muitas vezes cultura e religião diferentes entre si. A população organizava-se em aldeias, onde havia a divisão do trabalho em grupos, e essas aldeias deram origem às primeiras cidades.
Na Mesopotâmia encontramos também uma rígida divisão social, em que a função de cada um era indicada pela camada social a que aquela pessoa pertencia. Os mais privilegiados eram os nobres, guerreiros, sacerdotes e funcionários públicos. Abaixo destes estavam os camponeses, trabalhadores livres que prestavam serviços às comunidades, e os escravos. A agricultura era uma das bases da economia mesopotâmica, a atividade que mais envolvia a mão de obra. O comércio era também importante e era praticado por meio das caravanas, em expedições de comércio em grandes grupos. Os comerciantes nômades percorriam extensas áreas para vender suas mercadorias ou para comprar matérias-primas que não eram encontradas na Mesopotâmia. Os contatos comerciais eram feitos principalmente com sociedades do Oriente Médio e Índia. Enquanto o Egito possuía grande quantidade de matéria-prima em seu território, a Mesopotâmia era escassa em recursos, o que fez cada vez mais o comércio ser uma atividade muito valorizada e lucrativa. Além disso, na Mesopotâmia, tinham trabalhadores livres que conseguem acumular capital suficiente para gastar com produtos artesanais, o que desenvolve a monetização da região, fazendo com que em 1800 a.C. apareçam bancos que já tinham serviços de contas correntes, empréstimos e poupanças. O controle comercial era feito através de registros em placas de argila, utilizando caracteres cuneiformes. Aliás, a invenção da escrita é atribuída a uma civilização mesopotâmica, os Sumérios, cerca de 5.500 anos antes de Cristo. Os mesopotâmicos eram politeístas, e as decisões nessas cidades eram tomadas pelos grupos mais poderosos, os sacerdotes, o rei e a sua corte. Além das funções religiosas, os sacerdotes também exerciam atividades econômicas, e com as oferendas recebidas pelos fiéis, acumularam um rico patrimônio. E para controlar essas finanças, começaram a desenvolver o sistema de escrita e numeração. A escrita dos povos sumérios é a que possui a datação mais antiga, e os primeiros sinais dessa escrita eram pictográficos, que consistiam em desenhos figurativos do objeto representado, mas que com o passar do tempo começaram a representar os sons da fala humana. O horóscopo é uma invenção mesopotâmica. A religião era baseada nos astros. Equipamentos para observação das estrelas, como o astrolábio, são invenções mesopotâmicas. A sofisticação foi tanta que essas civilizações chegaram a prever eclipses, identificar constelações e planetas e determinar fases da Lua e estações do ano. As pesquisas astronômicas fizeram a matemática desenvolver-se. A álgebra e a divisão do círculo em 360 graus são dessa época. Também o calendário lunar, divisão da semana em 7 dias, ano em 12 meses, dia em 2 períodos de 12 horas. A observação dos astros era feita com a intenção de descobrir a vontade dos deuses, para que então a sociedade pudesse se organizar de acordo com aquilo que eles desejassem. Para desenvolver a observação e realizar cultos, foram construídos os zigurates, que eram templos gigantescos, que além de funções religiosas e astronômicas, serviam como hospitais, bibliotecas e escolas. Os mesopotâmicos não davam a mesma importância para a morte que os egípcios atribuíam. Para eles, a morte era uma passagem para uma dimensão inferior, e os mortos, segundo eles, passavam a viver na escuridão. A Babilônia foi uma das mais importantes cidades mesopotâmicas. Sua grandiosidade apareceu durante o reinado de Hammurabi. Este rei, utilizando sua habilidade bélica, conquistou cidades e regiões ao redor. Governou criando leis severas. Após sua morte, a Babilônia perdeu força e foi invadida e conquistada por outras tribos da região. Voltou a ganhar poder e importância novamente no século VI a.C., durante o reinado de Nabucodonosor. Este rei retomou as conquistas e ampliou as áreas de domínio e influência. Ordenou a construção de muralhas em volta da cidade. Dentro das muralhas foram construídos diversos templos e palácios luxuosos, decorados com pinturas e jardim. Para sua esposa, Nabucodonosor ordenou a construção de famosos jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Foi na Mesopotâmia que se desenvolveram os primeiros códigos de justiça escritos, com destaque ao Código de Hammurabi, com 280 códigos, onde encontrava-se o princípio de Talião,
que diz que a pena não seria uma vingança arbitrária, mas sim proporcional à ofensa aplicada pelo criminoso. É o famoso olho por olho, dente por dente. Alguns exemplos de artigos são: se um construtor edificou uma casa para um alien, mas não reforçou seu trabalho, e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, este construtor será morto. O objetivo deste código era homogeneizar o reino juridicamente e garantir uma cultura comum. No seu epílogo, Hammurabi afirma que elaborou o conjunto de leis para que o forte não prejudique o mais fraco, a fim de proteger as viúvas e os órfãos, e para resolver todas as disputas e sanar quaisquer ofensas. A pessoa que cometia uma irregularidade ou crime pagava com uma punição no mesmo sentido e intensidade. Este código de leis foi registrado em escrita cuneiforme e gravado em pedras de argila. Eu separei alguns exercícios para ajudar na fixação da matéria que a gente acabou de discutir, então eu vou ler eles com vocês agora. A concepção do antigo calendário egípcio evidencia que essa sociedade era, como outras da região do Crescente Fértil, uma civilização a. Capitalista, pois o calendário servia à organização do sistema financeiro. B. Hidráulica, pois a vida social e a cultura estavam ligadas ao fluxo dos rios. C. Pastoril, pois as cheias do Nilo dificultavam a prática de atividades agrícolas. E D. Muçulmana, pois o calendário veio do Corão e dos ensinamentos de Maomé. E E. Democrática, pois os dias do ano eram definidos coletivamente em assembleias. De acordo com o que a gente discutiu, que as sociedades foram formadas às margens dos rios, a gente pode concluir que a resposta certa é a B. Ou seja, as civilizações do Crescente Fértil eram civilizações hidráulicas, pois a vida dependia do fluxo dos rios. Próxima questão. Quando chove muito, os rios aumentam seu volume d'água e muitas vezes transbordam, causando enchentes e problemas. Heródoto, um grego que viveu no século V a.C., nos relatou que o rio Nilo transbordava naturalmente após as chuvas regulares, que ocorriam entre junho e setembro. Entretanto, essas enchentes, ao invés de destruição, trouxeram a prosperidade ao Antigo Egito, principalmente porque os egípcios a. aproveitavam a variação do nível da água para construir as primeiras máquinas hidráulicas. B. Construíram muralhas de contenção ao longo do Nilo para evitar o transbordamento, iniciando assim o desenvolvimento da agricultura. C. Conquistavam novas terras, ao fugir das enchentes, aumentando dessa maneira seu império. D. Conseguiram, em algumas regiões, conter o avanço das águas, construindo represas onde desenvolveram a piscicultura. E. Faziam a agricultura após as águas baixarem, usando as ricas e férteis margens lodosas como áreas de plantio. Como a gente discutiu, cada vez que a maré do rio baixava, deixava componentes fertilizantes no solo, deixando os solos férteis. Então, a gente pode concluir que a resposta certa é a letra E. Faziam agricultura após as águas baixarem, usando as ricas e férteis margens lodosas como áreas de plantio. Próxima questão. Os rios tiveram grande importância no nascimento e desenvolvimento de civilizações antigas, como as da região que foi denominada de Crescente Fértil. Cortadas por rios, fertilizadas pelas suas águas e por ação da natureza e do trabalho humano, as terras aí localizadas tornaram-se propícias ao desenvolvimento da agricultura, em total contraste com as regiões vizinhas, desérticas ou semidesérticas. Sobre o Crescente Fértil, pode-se afirmar que 1. Suas terras eram fertilizadas durante os dias de lua, em fase de quarto crescente. 2. Suas terras estavam localizadas em 3 continentes, o europeu, o africano e o asiático. 3. Ele foi assim denominado, pois era uma região fértil que tinha forma de lua crescente. 4. Nele se desenvolveram as civilizações dos egípcios, hebreus e mesopotâmicos. De acordo com o que a gente discutiu, a gente pode concluir que as alternativas corretas são a 3 e a 4, que falam sobre o formato do Crescente Fértil e falam sobre as civilizações que se desenvolveram ali. Portanto, a resposta é a alternativa D. Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e continuem assistindo às nossas aulas. Obrigada!